A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 74º dia, chegamos ao final da leitura no livro de Deuteronômio. Trago hoje os capítulos 31, 32, 33 e 34. As inspirações do dia. Moisés dá instruções a Israel e designa Josué em seu lugar. O Cântico de Moisés. As instruções de Deus a Moisés. Moisés abençoa as tribos. E por fim, morte e sepultamento de Moisés e conclusão. Antes de iniciarmos o estudo final deste livro, eu trago aqui a conclusão final. Sim, o livro de Deuteronômio e o seu cumprimento no Novo Testamento. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele respondeu citando trechos de Deuteronômio. Quando perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento da lei, sua resposta veio de Deuteronômio. Quase 100 vezes, o livro do Novo Testamento cita Deuteronômio, ou a ele aludem. Uma nítida profecia messiânica deste livro é citado 2 vezes em Atos. O cunho espiritual de Deuteronômio é fundamental à revelação do Novo Testamento. E hoje, meditando e aprofundando dentro do estudo, no capítulo 31 destaca o versículo 8. Não te deixará. O Novo Testamento aplica essa promessa a todos que, sinceramente, receberem a Cristo como Senhor e Salvador. Primeiro, os crentes recebem a garantia que, se amarem a Deus acima de todas as coisas e se puserem nele a sua confiança acima das coisas materiais, o Senhor nunca os deixará, nem os abandonará, mas será seu ajudador. Segundo, mediante essa promessa devemos esforçar-nos e animar-nos, e perseverar nas provações, resistir às tentações, confiar no Senhor e obedecer-lhe plenamente. No versículo 9 destaca: Moisés escreveu esta lei. Os mandamentos de Deus foram entregues ao povo em forma escrita por Moisés. A lei incluía não somente o conteúdo de Deuteronômio, como também a totalidade do Pentateuco, isto é, os primeiros 5 livros da Bíblia. Tratava-se da palavra de Deus em forma escrita, as Sagradas Escrituras inspiradas, preservadas e compiladas no decurso da história bíblica. No versículo 16, este povo me deixará. O Senhor conhecia a história de Israel, com a sua disposição natural à infidelidade. Assim Deus revelou profeticamente a Moisés a apostasia futura dos israelitas, os juízos divinos decorrentes disso. Esta profecia foi preservada em forma de cântico, com uma advertência de Deus às gerações futuras. No versículo 30 e último destaco as palavras deste cântico. O cântico de Moisés, que está descrito no capítulo 32, tinha o propósito de impressionar os israelitas com o fato que a sua existência inteira era resultado da fidelidade e misericórdia de Deus. Era tão somente o Senhor que os orientava e sustentava. Israel, por sua vez, correspondeu em grande parte, procedendo com iniquidade e insensatez. O cântico termina advertindo Israel que casos futuros de infidelidade, rebelião e apostasia trariam castigos severos de Deus contra a nação. No capítulo 32, versículo 15, engordando-se,
A prosperidade foi uma causa principal de Israel esquecer-se de Deus e enveredar-se pela idolatria. A história comprovada, repetidas várias vezes, em tempos de confronto e prosperidade, o povo de Deus é propenso a esquecer-se dele e deixar de buscar a sua face. Entretanto, quando em crise, o povo de Deus seguramente busca de coração o socorro divino. No versículo 17, diabos. No hebraico é o termo de shedim, literalmente demônios. Termo idêntico original aparece em Salmos capítulo 106, versículo 37. Por trás dos deuses e religiões falsos deste mundo estão os poderes espirituais dos demônios. Os demônios podem agir através dos seus seguidores, chegando até a operar milagres. O Novo Testamento reconhece a existência desses espíritos malignos e conclama os crentes a batalhar contra eles pelo poder e autoridade de Cristo. No capítulo 33, destaca o versículo 5. Jesurum, um nome poético de Israel. Isso significa o reto, o guardador da lei, aquele que pratica a justiça. No versículo 9, não reconheceu a seus irmãos. Depois do pecado de Israel, no caso do bezerro de ouro, os levitas permaneceram fiéis a Deus, opondo-se até mesmo a seus parentes mais próximos. Foram resolutamente leais ao concerto do Senhor e castigaram os adeptos da adoração do bezerro de ouro. Deus os recompensou por este seu zelo pela sua causa e os designou guardiões da lei e oficiantes de sacrifícios. Nosso amor e dedicação a Deus e à sua palavra devem sempre ter a primácia em nossas vidas e a prioridade sobre os amigos, a família ou a igreja. E por fim, o capítulo 34. Trago como referência o capítulo 1. Subiu Moisés ao monte Nebo. Aqueles que vivem sempre em comunhão com Deus não temem a morte. Por causa da sua confiança em Deus, podem até mesmo aguardar a morte com paz e alegria. Assim como Moisés, já tiveram um vislumbre da terra prometida. Após a morte, herdarão a cidade que tem fundamentos, da qual artífice e construtor é Deus. No versículo 5, morreu ali Moisés, servo do Senhor. Este registro da morte de Moisés foi provavelmente escrito por Josué, pouco depois da morte do grande líder. A Moisés não foi permitido entrar na terra prometida antes da sua morte. Todavia, muitos anos mais tarde, ele realmente entrou naquela terra, quando apareceu no monte da Transfiguração e falou com Deus. E por fim, o versículo 10. Nunca mais se levantou profeta algum como Moisés. Os grandes destaques da vida de Moisés foram sua íntima comunhão com Deus e sua compreensão da natureza e da pessoa de Deus. O desejo supremo de todos os crentes deve ser conhecer a Deus e experimentar estreita comunhão com Ele. É o seu maior privilégio e direito como filhos de Deus. Nenhuma pessoa que está em Cristo e que cultiva uma vida interior consagrada a Deus e uma vida exterior de santidade deixará de ter consigo a presença e a graça de Deus. A comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é a maior promessa e recompensa do crente. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, a leitura da Bíblia é o caminho correto e assertivo de você aprender a verdade, conhecer a verdade
e ouvir a voz de Deus. Leia a Bíblia diariamente. Este é o caminho e a verdade e a vida para que nós tenhamos a verdadeira comunhão com Ele. Amém e graças a Deus.